Imagine descobrir que a pessoa com quem você compartilha sua vida esconde um segredo tão devastador que pode destruir sua família. Seu marido, aquele que deveria amar e proteger a família, investiu tudo na educação da filha da vizinha. Enquanto isso, ele se recusou a pagar a faculdade da própria filha. Contudo, 7 anos depois, a filha retorna como advogada, carregando 2 relatórios de DNA. O choque foi instantâneo. O marido e a sogra empalideceram, implorando por misericórdia. Olá, meu nome é Valéria e tenho 50 anos. Apertem os cintos porque essa história se estende por alguns anos, mas acredite, vale a pena. Minha filha e eu agora estamos em um lugar muito melhor do que jamais imaginamos. Tudo começou quando conheci Max, meu marido, através de alguns amigos em comum. Tivemos alguns encontros e rapidamente nos apaixonamos. Namoramos por cerca de 3 anos antes de nos casarmos. Fiquei em êxtase por ter me casado com ele, porque ele era genuinamente a minha outra metade, nos completávamos de uma forma que não consigo explicar. Depois de 1 ano de casamento, Max começou a me pedir para tentarmos ter um filho. Naquela época, eu tinha muito medo de dar à luz pois enfrentava muitas complicações com minha saúde reprodutiva, como endometriose e problemas hormonais. Eu não queria comprometer minha vida ou a do futuro bebê, mas Max foi persistente, então acabei cedendo. Toda a minha gravidez foi difícil, com várias idas e vindas ao hospital devido a complicações. Mesmo assim, conseguimos ter nossa filha, que trouxe uma alegria imensa para nossas vidas. Devido às minhas múltiplas complicações, a gravidez já estava sendo um desafio, mas nos primeiros 3 meses, Max foi incrivelmente paciente e atencioso. No entanto, quando ele começou a viajar frequentemente a trabalho, a situação se tornou ainda mais difícil para nós. Apesar disso, Max conseguiu se organizar e chegar a tempo para o nascimento da nossa filha, Kelly. Na época, estávamos vivendo em um apartamento espaçoso e confortável que alugamos. Não cogitamos mudar, pois tínhamos consciência de que não éramos financeiramente estáveis o suficiente para comprar uma casa, especialmente quando eu já estava grávida de aproximadamente 7 meses. Tivemos uma nova vizinha que se mudou para o apartamento ao lado do nosso, algo que despertou minha curiosidade. Embora Max estivesse inicialmente hesitante em irmos conhecê-la, eu sentia que a nossa gravidez estabelecia algum tipo de ligação entre nós, então decidi arrastá-lo até a porta do apartamento dela e tocar a campainha. Eu me apresentei a Lorena com um sorriso, acompanhada de meu marido, Max. Fomos até ela como novos vizinhos, apenas querendo nos apresentar. Lorena, com gentileza, mostrou-se satisfeita em nos conhecer e nos convidou para entrar. Eu mencionei que seria ótimo conhecer outra pessoa que também estava grávida, já que Max estava muito ocupado com viagens de trabalho e eu sentia falta de companhia. Lorena me contou que estava prestes a ir em nossa casa mais tarde naquela noite, pois também poderia precisar de ajuda. Senti uma conexão imediata com ela. "Onde está seu marido?" perguntei a Lorena. "Ah, eu não tenho um", respondeu ela, com tristeza na voz. "O homem que me engravidou me abandonou, então vou ter que criar esse pequenino sozinha." Eu fiquei impressionada com a sua força e determinação, mesmo diante de uma situação tão difícil. "Oh, coitada. Estamos sempre aqui para ajudar se você precisar de alguma coisa", ofereci, querendo aliviar um pouco sua carga. "Mesmo que eu não possa estar disponível, Max estará por perto para ajudar." Naquela hora, achei estranho que Max parecesse tão desconfortável com Lorena. Quero dizer, que razão ele tinha para estar assim? Eu já o havia acostumado com os aspectos desagradáveis da gravidez, então não havia motivo para ele se sentir assim com Lorena. Além do mais, ele só teria que fazer pequenas tarefas para ela, no máximo. Tentei perguntar a ele por que estava tão desconfortável naquele dia, mas ele me disse para esquecer e que estava cansado. Deixei passar porque não vi motivo para insistir. Com um suspiro profundo, continuei: "Agora percebo que se tivesse pressionado mais naquele momento, poderia ter evitado muita dor para minha filha e para mim." Lorena e eu passamos muito tempo juntas e nos aproximamos durante a gravidez. Max parecia bastante desconfortável com toda a situação, mas se recusava a me dizer o motivo, apenas afirmava que era estranho. Eu concordei que era incomum se tornar amiga de alguém tão repentinamente, mas após o nascimento de Kelly, minha vida ficou ainda mais agitada. Max e eu estávamos ocupados nos ajustando às novas rotinas da maternidade, mas sempre mantínhamos Lorena em mente. Eu mal conseguia passar pela minha própria gravidez, mesmo com a ajuda de Max, e então, eu imaginava como deve ter sido difícil para Lorena enfrentar tudo sozinha. 3 meses depois do nascimento de Kelly, Lorena também deu à luz.
Ela teve uma menina chamada Maia. Com a chegada de Maia, nossas vidas ficaram ainda mais entrelaçadas. Eu me sentia conectada a Lorena não só pela amizade que construímos, mas também pela experiência compartilhada da maternidade. Ajudar Lorena a cuidar de Maia se tornou uma extensão natural do apoio que eu mesma recebi durante minha gravidez. Como morávamos tão perto e nossas filhas tinham idades tão próximas, elas acabaram se tornando muito amigas. Organizávamos muitos encontros para elas, o que admito que também aproveitávamos como tempo para relaxar. No geral, nossa vida era bastante tranquila e pitoresca. Com o passar dos anos, as meninas cresceram e encontraram conforto na casa uma da outra, especialmente durante o primeiro ano do ensino médio. Mas Maia de repente parou de vir, e Kelly se recusou a vê-la. Claro, como qualquer mãe, eu fiquei muito preocupada no início. Pensei que era apenas uma briguinha boba que elas tinham tido e estavam se recusando a resolver, mas meses se passaram e a animosidade entre elas só piorou. Então, numa noite, sentei-me com Kelly e perguntei o que tinha acontecido. Querida, eu sei que você não quer falar sobre isso, mas você poderia me dizer o que aconteceu entre vocês duas? Vocês costumavam ser boas amigas, cresceram juntas. O que aconteceu? Eu sei, mãe. Eu não quero falar sobre isso, respondeu Kelly. Eu sei, mas eu gostaria de ter uma resposta, ok? Insisti, esperando entender o que tinha acontecido entre as duas. Percebi a resistência de Kelly em falar sobre o assunto, mas também senti a necessidade de compreender a situação para ajudar da melhor forma possível. Ao ouvir o desabafo de Kelly sobre sua relação complicada com Maia, meu coração se apertou. Ela explicou como tudo começou após as férias de verão, quando Maia, sua amiga próxima, começou a ignorá-la e até mesmo a ridicularizá-la na frente dos outros na escola. Compartilhei da frustração de Kelly por não entender por que Maia estava agindo daquela maneira. Quando eu sugeri intervir conversando com Maia, percebi a hesitação de Kelly e sua preocupação de que isso só piorasse as coisas na escola. Mesmo entendendo a relutância da minha filha, ofereci minha ajuda de todas as maneiras possíveis. Quis assegurar a ela que estaria lá para ela, não importa o que acontecesse. Minha preocupação era evidente, pois via o sofrimento de Kelly e a falta de explicação para o comportamento de Maia, reconhecendo o impacto negativo que isso tinha na vida de minha filha. Eu queria entender por que Maia começou a se comportar tão mal, mas não consegui encontrar uma maneira de fazer isso. Além disso, percebi que Lorena nunca me abordou sobre o fato de as meninas não saírem mais juntas. Na verdade, ela mal falava comigo. Percebi que também nunca fiz a tentativa de conversar com ela, então decidi mudar isso. No entanto, Lorena sempre estava ocupada demais para uma conversa. Às vezes, ela atendia a porta quando eu passava, olhando-me com desdém, e eu imediatamente entendia como Kelly devia estar se sentindo. Tentei falar com ela também, mas ela simplesmente se afastava da porta. Eventualmente, consegui falar com Lorena, mas ela não oferecia muitas respostas. A vida seguia como se fosse normal. No último ano do ensino médio da minha filha, comecei a planejar nossas finanças para sustentar Kelly durante a faculdade. Enquanto revisava nossos gastos, não pude deixar de me preocupar com o futuro dela, especialmente com as tensões entre ela e Maia e a falta de comunicação com Lorena. Era um peso adicional em meus ombros enquanto tentava equilibrar as despesas e garantir que Kelly tivesse o apoio de que precisava durante essa fase crítica de sua vida. Eu não queria que ela ficasse sobrecarregada com empréstimos estudantis, pois sabia em primeira mão quanto tempo leva para pagá-los. O estresse de ter que lidar com empréstimos não era algo que eu desejava que ela enfrentasse. Por isso, Max e eu planejamos com bastante antecedência e começamos a economizar um ano antes de Kelly nascer. Só queríamos o melhor para ela. Ela sabia sobre a conta poupança que tínhamos para ela e conhecia o valor guardado. Havia dinheiro suficiente na conta para permitir que ela estudasse em uma universidade de prestígio e ainda tivesse algum dinheiro extra para usar como quisesse. Um dia, Kelly e eu estávamos selecionando faculdades, e pude ver o orgulho em seus olhos ao perceber que ela tinha opções. Estávamos fazendo todo o possível para garantir que seu futuro estivesse seguro e cheio de oportunidades. Decidi dar uma olhada na conta poupança que tínhamos para ela. No entanto, quando vi a conta, meu coração afundou ao notar que grande parte do valor havia desaparecido. Tentei ao máximo não entrar em pânico na frente de Kelly, mas pedi a ela para ir para o seu quarto, pois eu precisava resolver algumas coisas. Assim que ela saiu, comecei a me desesperar. Onde poderia ter ido tanto dinheiro? Olhei o histórico de transações e vi que havia sido sacado em um caixa eletrônico.
Só havia uma pessoa além de mim que tinha acesso a essa conta, meu marido Max. Eu não conseguia entender por que ele possivelmente precisaria sacar tanto dinheiro da conta dela. Lembro-me de ter orado muito para que ele não tivesse usado o dinheiro. Passei o resto do dia ansiosa e perturbada enquanto esperava Max voltar do trabalho. De qualquer forma, eu precisava confrontá-lo sobre isso. O peso da incerteza e da preocupação pairava sobre mim, mas sabia que enfrentar essa situação era crucial para a estabilidade financeira e a confiança em nosso relacionamento. Quando Max finalmente voltou para casa, ele evitou o jantar, o que foi estranho, e Kelly até me perguntou se algo estava errado com ele. Assegurei que ele estava apenas cansado e disse para ela voltar para o quarto. Quando entrei no meu e no quarto de Max, ele estava navegando pelas redes sociais em seu telefone. Decidi que agora ele não poderia me ignorar, ele tinha que me dizer o que estava acontecendo. Ok, então você está me evitando. O que significa que você sabe sobre o que quero conversar. Na verdade, não tenho ideia e não tenho evitado você. Só tive um dia cansativo e quero dormir, respondeu ele. Por favor, não faça isso. Precisamos conversar, porque o futuro de Kelly depende disso, insisti, esperando que ele entendesse a gravidade da situação. Meu coração estava acelerado enquanto esperava pela reação de Max. Era difícil manter a calma diante da incerteza sobre o destino do dinheiro da conta poupança de Kelly. Estava olhando para a conta poupança dela hoje e percebi que uma grande parte dela foi retirada de um caixa eletrônico. A única outra pessoa que conhece os dados bancários é você. O que você fez com o dinheiro e por que o retirou? Questionei, sentindo a preocupação aumentar dentro de mim. Eu realmente não quero falar sobre isso. Você não tem como sair dessa se estiver com alguma dívida grave ou algo assim. Você precisa me dizer, respondi, insistindo em uma explicação. Não, não é nada disso. Eu só precisava fazer algo fora do comum, por bondade do meu coração, ele respondeu evasivo. Bondade do seu coração? Você pode fazer essas coisas do seu próprio bolso. Você não rouba da sua filha por isso, argumentei com indignação. As palavras dele ecoavam na minha mente. Era difícil entender como alguém poderia justificar retirar dinheiro de uma conta destinada ao futuro da própria filha. A tensão no ar era palpável. Eu não roubei dela. O dinheiro é nosso até ela completar 18 anos. Eu também contribuí para isso, então eu posso decidir sobre ele, ele tentou justificar. Kelly fará 18 anos em 2 meses. Você sabe o quão feliz ela está porque estava pensando que poderia ir para Harvard para estudar direito, rebati, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Como você pode agir assim? Exclamei. Meu Deus, você está falando sobre Lorena? Sim, eu estou. Elas estavam passando por dificuldades, e eu queria ajudá-las. Então, decidi dar a elas o dinheiro da nossa filha. Você poderia ter me perguntado. Poderíamos ajudá-las de outra forma. Minha mente estava girando com a revelação chocante. Não apenas Max retirou o dinheiro de Kelly sem meu consentimento, mas ele também o deu para Lorena sem sequer me consultar. Olha, Maya queria ir para uma universidade muito boa para a qual nem nós tínhamos como contribuir. Aconteceu que vi Lorena anteontem e ela estava chorando sobre como estava lutando para dizer a Maya que ela não conseguiria o que queria. Eu simplesmente me senti mal, então dei a ela a quantidade de dinheiro que ela queria, ele explicou. E sobre Kelly? O que vamos dizer a ela? Ela sabe há anos a quantidade de dinheiro que economizamos para ela. Ela trabalhou duro e estudou muito para poder ir para uma boa faculdade. O que vamos fazer sobre isso? Eu perguntei, preocupada com o futuro de nossa filha. Kelly é uma menina esperta, tenho certeza de que ela conseguirá uma bolsa de estudos. Naquele momento eu não queria olhar para o rosto dele. Estava tão cheia de raiva e ressentimento contra ele. Não conseguia acreditar que ele teria feito algo tão cruel com sua própria filha. Quer dizer, sim, senti pena de mim mesma, até de Lorena, mas Lorena também tinha a responsabilidade de contar à filha a realidade deles. Parecia quase predatório, como se ela tivesse chorado de propósito na frente de Mac sobre o problema dela, porque sabia que ele faria qualquer coisa para fazê-la se sentir melhor. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite. Tive um sono muito agitado, mas de alguma forma consegui dormir. Acordei na manhã seguinte e Max já havia ido embora para o trabalho. Decidi que deveria tentar recuperar o dinheiro de Lorena. Esperei até que Kelly fosse para a escola para ir até a casa de Lorena.
Minha mente estava cheia de perguntas e uma mistura de emoções me consumia enquanto eu me preparava para enfrentar Lorena e confrontá-la sobre o que havia acontecido. Oi Val, desculpa, tô meio apressada agora, preciso ir trabalhar. Ah, tudo bem, só queria te perguntar uma coisinha rápida. O Max te emprestou dinheiro outro dia. Só queria saber se você poderia devolver. Era uma grana grande, das economias da Universidade de Kelly que a gente começou desde antes dela existir. O Max pegou sem me avisar. Ah não, sinto muito que o Max tenha feito isso com você. Eu nunca teria aceitado se soubesse que era da Kelly. Então, você poderia devolver? Eu realmente gostaria de poder, mas desde que o Max me deu a grana, agora é minha. Sem contar que já usei uma boa parte para pagar o sonho dela, a faculdade. Bem, só me dá o que sobrou então. Não, como eu disse, a grana agora é minha. Lamento muito que algo terrível tenha acontecido com você, mas não posso devolver o dinheiro agora. Com licença, estou atrasada. Fiquei chocada com a maneira como a Lorena estava me tratando, especialmente depois de estarmos morando tão próximos por tanto tempo, éramos praticamente uma família. Nunca imaginei que ela teria um lado tão feio. Queria gritar e arrancar os cabelos de raiva e frustração. Voltei para casa e finalmente preparei o café da manhã. Enquanto comia, ponderava todas as opções para Kelly. O dinheiro restante na conta poupança dela era suficiente, na pior das hipóteses, talvez 1 ano e meio em uma boa universidade. Max tinha alguns bens que poderia vender para pagar a educação dela, sem deixá-la se endividar. Senti que isso era o mínimo que ele poderia fazer para compensar a Kelly, porque sabia que ela não receberia bem a notícia. Naquela noite, dei a notícia para Kelly e ela ficou furiosa. Chorou muito, e eu chorei com ela também. Não conseguia imaginar como ela estava se sentindo, mas também sabia que compartilhava parte desse sentimento. Kelly reconheceu que eu não tinha nada a ver com isso e me disse que não estava de forma alguma brava comigo, apenas com o pai dela. Quando Max chegou em casa naquela noite, a Kelly foi para o quarto e se trancou lá. O Max nem perguntou onde ela estava, presumi que fosse porque ele imaginou que eu contei a ela o que tinha acontecido. Na verdade, ele mal olhou para mim, o que foi bom, porque eu queria que a culpa de suas ações o consumisse totalmente. Mas eu sabia que também precisava estabelecer nosso plano para Kelly daqui para frente. Então, o que estamos fazendo para garantir o futuro de Kelly daqui para frente? Não há necessidade de se preocupar. Eu já vi crianças com metade da inteligência dela trabalhando para pagar sua faculdade. Será moleza para ela. Max, isso é uma ilusão. Não posso concordar com isso. Eu criei um plano para nós dois pagarmos a faculdade dela, mas você precisa investir mais, porque foi você quem deu o dinheiro dela. Acho justo você pagar muito mais do que eu pelas mensalidades da faculdade da Kelly. Inferno, não, eu não vou fazer nada disso. A Kelly pode conseguir uma bolsa completa ou pode pegar um empréstimo e trabalhar, como todo mundo. Como você pode ser mais solidário com 2 pessoas estranhas do que com sua própria família? O que há de errado com você? Não me importo com o que você diz, mas não vou pagar um centavo pela faculdade da Kelly. Ela pode usar o que sobrou, e você pode ajudá-la se quiser. Na minha opinião, ela deveria se candidatar a todas as bolsas possíveis. É isso. Boa noite. Eu estava muito chateada e frustrada com a maneira como o Max estava se comportando. Como ele pôde priorizar a filha de outra pessoa em vez da nossa? O que nos tornou menos importantes para ele? Chorei até dormir naquela noite e durante toda a semana continuei pedindo ao Max para chegarmos a um acordo e sustentar sua filha de alguma forma, pelo menos. Mas ele se recusou a ceder. Até envolveu sua mãe nisso. Se há uma coisa que você deveria saber sobre a Marta é que ela me odeia. Não me suporta e deixa isso claro de todas as maneiras possíveis, desde me insultar até me machucar fisicamente por acidente. Marta adorava ir contra tudo que eu dizia e fazia, mesmo quando eu estava certa na situação. Então, com a Marta ao seu lado, o Max não via razão para ceder às minhas exigências. Kelly parou completamente de falar com o Max e a Marta, pois estava profundamente decepcionada e magoada com eles. Recusou-se até mesmo a reconhecê-los. E nenhum deles pareceu se importar com o fato de nós 2 estarmos trabalhando duro juntos para colocá-la em uma boa faculdade. Por sorte, ela acabou conseguindo uma bolsa de estudos em uma boa faculdade. A bolsa cobria cerca de 75% das mensalidades, e eu poderia facilmente cobrir o resto para ela.
Ela só precisaria trabalhar para se sustentar, o que ela estava mais do que feliz em fazer. Kelly sempre teve uma grande paixão por direito, e foi isso que ela fez nos 5 anos seguintes. Ela raramente voltava para casa, e em vez disso, eu viajava para visitá-la. Em casa, a vida era insuportável, para dizer o mínimo. Marta foi morar conosco e me atormentava constantemente. Max e eu paramos de conversar e vivíamos como se fôssemos apenas colegas de quarto. Era apenas uma questão de tempo até que um de nós iniciasse o divórcio. Fiquei porque sabia que o divórcio prejudicaria gravemente minhas finanças, e a Kelly já tinha lidado com problemas suficientes em relação ao dinheiro. Depois que a Kelly se formou na faculdade, ela conseguiu um bom emprego, e comecei a finalmente me acalmar. Foi quando iniciei o pedido de divórcio. Mas antes de entregar os papéis ao Max, eu queria economizar uma boa quantia de dinheiro, para ter algo em que me apoiar. E foi isso que levei mais 2 anos para fazer. Só alguns dias antes de entregar a Max os papéis do divórcio, a Kelly apareceu de repente em nossa casa. Fiquei surpresa, mas também muito feliz em vê-la. Ela me cumprimentou com um grande abraço e disse que tinha grandes novidades para compartilhar, e queria receber seu dinheiro de volta. Perguntei a ela o que ela queria dizer com aquelas palavras. Ela disse que eu iria entender tudo, então pediu-me para chamar o Max e a Marta, que estavam lá embaixo. Quando seu pai a viu, perguntou o que ela estava fazendo ali. Oi, pai? Bem, nada demais, exceto que descobri algo realmente interessante. Você é uma advogada desprezível. Por que trouxe sua sujeira para esta casa? Sabe, vovó, eu ficaria quieta se fosse você. Vocês perderam minha consideração no dia em que roubaram meu dinheiro. Seu pai não roubou nada de você. Ele apenas ajudou alguém com dificuldades. Mas é claro que você e sua mãe parecem incapazes de reconhecer a verdadeira bondade. Bondade? Você ainda ousaria chamar isso de bondade se a pessoa que ele ajudou fosse sua própria filha? Uma filha que ele concebeu fora do casamento? Do que raios você está falando, Kelly? Estou falando que tenho 2 relatórios de testes de DNA que afirmam que a Maya é sua filha, pai. Kelly, o que você está insinuando? Isso é absurdo. Com certeza esse teste é falso. Eu sabia que você negaria. Por isso, fiz 2 testes em lugares distintos e respeitáveis. Então eu pedi a Kelly que explicasse melhor a história. Bem, mamãe. Maya e eu tivemos uma conversa e durante uma noite de confissões regada a álcool, ela revelou tudo. Ela se sentiu horrível pela forma como lidou com tudo, e a forma como me tratou quando descobriu que o meu pai também era pai dela, pois sabia que eu não tinha culpa do meu pai não a ter assumido como filha, então me compensou concordando em fazer um teste de DNA. Posso explicar, Valéria. Conheci uma mulher durante minha primeira viagem de negócios, quando você estava grávida. Depois de beber um pouco além da conta, acabamos nos envolvendo, e isso se tornou uma espécie de hábito. Ela engravidou e decidiu morar ao nosso lado. Eu senti que não tinha escolha. Não, você sempre teve escolha, e você escolheu fazer isso. Eu planejava fazer isso mais tarde, mas aqui estão os papéis do divórcio. Você não merece mais nada. Concordo totalmente com a mãe, e é por isso que estou processando você, pai, por desviar meu fundo de faculdade. Nos vemos no tribunal. Não conseguia acreditar no que minha vida havia se tornado. Então era por isso que o Max sempre parecia tão desconfortável perto da Lorena e da Maya ou de todas aquelas viagens de negócios que ele fez depois que Kelly nasceu. Na verdade era apenas uma desculpa para ir ficar com Lorena e construir sua segunda família. Que nojento foi da parte dele, dormir com outra pessoa enquanto sua esposa enfrentava uma gravidez difícil em casa. Minha raiva era palpável, mas também sentia um alívio ao ver que Kelly estava tomando medidas adequadas contra os crimes de Max. No julgamento que se seguiu, testemunhei sobre as atitudes absurdas de Max durante a infância de Kelly e todas as mentiras que ele havia dito para escondê-las. Descobri que ele havia dado o dinheiro de Kelly para Lorena porque ela o ameaçou, dizendo que revelaria seu segredo para nós se ele não o fizesse. Lorena também o chantageou, dizendo que se descobrisse que ele pagou a faculdade de Kelly, o denunciaria. Era ciúmes puro, pois minha filha estava se saindo muito melhor do que a dela, e essa foi a solução egoísta dela. O juiz decidiu a favor de Kelly, e Max foi condenado a reembolsá-la e a pagar qualquer empréstimo que ela pudesse ter feito para financiar sua educação. Após a decisão, Kelly e Max chegaram a um acordo sobre os pagamentos e estabeleceram um prazo. Foi então que Kelly também me ajudou a encontrar outro emprego mais próximo dela e a me mudar.
Surpreendentemente, Max assinou os papéis do divórcio sem qualquer objeção, e em apenas alguns dias, muitas coisas mudaram, mas todas para melhor. Agora estou em um lugar muito mais feliz, e estou extremamente orgulhosa de ver minha filha prosperar e alcançar mais do que jamais poderia ter imaginado. Chegamos ao final dessa história. A verdade incontestável veio à tona, e o marido traidor enfrentou as consequências de suas escolhas. A autora não revela o destino da amante, mas espero que de alguma forma, ela tenha pago por todo o mal que causou. E você? O que achou da história? Concorda com as atitudes da filha e da mãe? Se estivesse no lugar delas, agiria da mesma forma? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história, apoie o canal, deixando seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.